Olá, internauta e ouvinte da 93 FM. Damos início aqui a mais um podcast Economia e Finanças, um programa de análise e comentários das tendências econômicas e financeiras do momento, além de entrevistas com empreendedores de sucesso. Aqui, a nossa cidade e região em destaque. O Economia e Finanças tem o apoio institucional da Liga dos Homens do Trabalho. E o nosso assunto de hoje é produção agrícola. Iniciamos falando de flores e rosas. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Floricultura, a IBRAFLOR, em apenas um ano o mercado de flores registrou um crescimento de 15%. As perspectivas é que a área ainda avance 12%. Esses percentuais englobam vários segmentos que compõem o setor, como flores para vasos, plantas verdes, flores de corte e produtos para paisagismo. Entre as áreas comerciais que absorveram as flores estão os supermercados. Esses estabelecimentos dedicam espaços internos com uma enorme variedade de espécies e produtos relacionados à jardinagem e paisagismo. Na prática, quanto maior a qualidade e a beleza das flores, mais vendas os supermercados fazem. E você sabia? O estado de Minas Gerais é um dos maiores produtores de rosas do país, somando aproximadamente 35 milhões de dúzias por ano e com destaque grande parte dessa produção se concentrando na cidade de Barbacena e Alfredo Vasconcelos. E para conversarmos sobre este assunto aqui no Economia e Finanças de hoje, nos proporcionando inclusive o relato de uma bonita história de vida e sucesso, recebemos o mestre Mário Raimundo de Melo. Mário Raimundo é técnico agrícola, trabalhou na Emater em extensão rural por 22 anos em Barbacena, Alfredo Vasconcelos e Carandaí. Graduado em administração de empresas pela Unipac, pós-graduado em marketing pela Machado Sobrinho, foi secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Barbacena entre 1990 e 1992. Professor universitário e coordenador de curso de administração da Unipac por 26 anos, Mário Raimundo também foi superintendente regional de ensino entre 2005 e 2012, coordenando a rede estadual de educação em Barbacena e em mais 23 municípios. Mário foi eleito vice-prefeito de Barbacena na chapa com o prefeito Toninho Andrada para a administração 2013 e 2016. E desde 2017, Mário Raimundo está se dedicando às suas propriedades, concentrando-se nas atividades agrícolas. Mário, é uma honra recebê-lo aqui no Economia e Finanças. Seja muito bem-vindo. E nos diga, mestre, plantar rosas é mesmo um bom negócio? Silvério, primeiro quero agradecer o convite, a deferência de vocês, a generosidade de vocês, de estar nos trazendo para falar um pouco sobre esse tão importante assunto e que nos agrada muito. Por isso a gente está aqui com muita alegria e com muito prazer para falar principalmente das rosas, que é a atividade que hoje nos absorve grandemente nas nossas atividades do dia a dia. O produtor rural, né, Mário, é um guerreiro, né? Ele trabalha com muitas variáveis, né? Inclusive variáveis do tempo, né? Da meteorologia, que interfere no dia a dia do trabalho de vocês, né? Eu me lembro em suas aulas, né? Você foi meu professor na faculdade, eu lembro muito você falando justamente disso para nós, né? Que quem atua no mundo agrícola, quem atua com a agricultura, com a produção rural, é um guerreiro que tem aí um acordo com São Pedro, né? Porque as variáveis, não só do tempo, mas de tudo que envolve o mercado agrícola, é muito forte para quem é o produtor. E com a tecnologia atual aplicada à área agrícola, isso tem mudado um pouco? Como é que está essa situação dos grandes desafios do produtor agrícola? Pois é, Silvério, o produtor rural ele tem que trabalhar pensando no tempo, nas variáveis climáticas, né? Chuva, tempestade, granizo, vendavais, altas temperaturas, enfim, são várias variáveis externas que não tem controle nosso, produtor rural. Agora, tem aquelas outras que a gente consegue dominar, que criar estrutura protegida, planejar épocas de plantio, épocas de atendimento, de produção, de abastecimento. Isso faz com que tenha um diferencial nos resultados finais da atividade.
Hoje, por exemplo, uma das tecnologias que ajuda bastante, principalmente no cultivo das rosas, são as estufas. A estufa, embora as nossas estufas brasileiras, que eu digo, né, elas não são aquelas de autocontrole, mas pelo menos a gente ameniza alguns efeitos, né, de chuva, de vento, enfim, melhora as condições para que a gente tenha uma produção de qualidade e sempre chegando no tempo certo para atender às demandas do mercado que já são previstas por nós, produtores. E as rosas, a produção em Barbacena e Alfredo Vasconcelos se destaca na nossa região, no nosso estado. Sempre teve na história de Barbacena, né, até o nome da cidade, Cidade das Rosas, e a influência do nosso clima, né, que facilita esse tipo de produção. E essa produção continua se destacando e a previsão é maior produtividade nos próximos anos em relação à produção de rosa? Bem, na verdade, Barbacena teve um boom de produção na década de 60, com exportações para o mundo inteiro. E com a atividade sendo dedicada por muitos produtores. Mas vários fatores ocorreram, né? Houve uma redução significativa na área de produção, mas hoje está retomando, né? Vários produtores que haviam parado, hoje estão retornando à atividade e, com isso, tentando abastecer. Mas, na verdade, Silvério, hoje, o maior centro de produção de rosas em Minas está no município de Andradas, no sul de Minas, dada a proximidade de Andradas com Olambra, que é um grande centro de comercialização de flores para o Brasil e até para a América Latina. Nós estamos um pouquinho mais distante, mas, na verdade, as nossas condições climáticas de luminosidade, topográfica, enfim, são muito favoráveis. Inclusive, a gente leva algumas vantagens em relação aos produtores de Andradas, né, em termos de qualidade e de durabilidade do produto que sai da nossa região. Então, com isso, eu acredito que haverá aí um incremento de produção. E hoje eu mesmo estou caminhando, já mando a minha produção todas para Olambra, que está lá próximo de Andradas. E a gente, com outros parceiros aqui, através de uma cooperativa que tem lá em Olambra, a Cooperflora, que é uma cooperativa muito bem estruturada, muito bem organizada, que tem um diferencial muito grande em flores de corte, né? Não só rosa, mas outras flores, e com isso está levando a nossa produção para ser distribuída para o Brasil inteiro, né? Através da plataforma da cooperativa, que nos proporciona esse benefício. Então, eu que vinha dedicando ao comércio de Belo Horizonte, hoje estou praticamente todo caminhado para essa cooperativa em Olambra, onde a produção será distribuída e comercializada. Que maravilhoso! E além das rosas, você atua também em outras culturas, né? Nos conte um pouco sobre estes outros empreendimentos, né? Na verdade, Silvério, eu, como sempre procurei abastecer o mercado de Belo Horizonte, né? Eu tinha um mix de produto para atender os meus clientes. Então, não era só levar rosas, levava folhagens, silvestres, outras plantas, outros produtos de flores, copo de leite, estrelites, vários produtos. Então, eu tinha esse mix de produto para atender o meu cliente, porque o meu cliente não vinha só para comprar rosa, ele precisava de outros produtos. Eu não comprava também toda a minha rosa, mas comprava esses outros produtos, essas outras flores. Mas hoje a gente já está invertendo um pouquinho, porque como a gente tem um mercado que absorve toda a produção de rosas, por exemplo, a gente está migrando para a produção de rosa e deixando um pouquinho esses outros produtos. Mas a gente passou aí o cultivo de vários produtos e isso nos deu uma sustentação econômica favorável, porque sempre a gente tinha itens, produtos que estavam na época da demanda, na época da produção, e com isso dando uma sustentação econômica para a nossa atividade. Mas além das rosas, a gente hoje cultiva grãos aqui em Barbacena, porque a propriedade para cultivo só de rosa é muito grande, então a gente complementa com grãos. E eu ainda tenho uma origem no sul de Minas, que eu também dedico um pouquinho à cultura do café, produção de café, que a gente pode contar aqui no momento oportuno. É interessante, você me fez lembrar um estudo que eu fiz sobre a monocultura no final do século XVIII, início do século XIX, e já existia nos Estados Unidos, até uma biografia que eu li do George Washington, que foi o primeiro presidente americano,
E a diferença da propriedade dele, da estrutura de produção dele, foi um diferencial na época ele arriscar na multicultura e não ficar na monocultura. E muitos lá na Virgínia, onde ele morava, estavam ligados à monocultura do fumo, do tabaco, né? E ele falou, não, nós vamos arriscar e produzir, fazer outras produções. E isso fez a sustentabilidade da propriedade dele. É muito interessante que as estratégias fazem diferença, né, Mário? Igual você disse, aqui nós tínhamos uma grande produção de rosas nos anos 60. E eu creio que muitos que conseguiram se manter no mercado porque tiveram a coragem de investir em outros produtos e arriscar em outros produtos. E dentre esses produtos, me parece que na nossa região também a produção de morango faz a diferença, né? Sim, Barbacena, pela sua altitude, pelo seu clima, né, pela luminosidade, não é só a rosa. A família da rosa, ela é bem sucedida aqui em Barbacena, porque a rosa hoje ela é prima do morango, que é uma rosácea, a cultura do pêssego, a cultura da maçã, são todos produtos da mesma família, que exige aí uma temperatura mais amena, né, uma insolação mais intensa, e todas essas culturas se dão bem aqui na nossa região. Nós temos hoje a produção do morango se destacando aqui no município de Alfredo Vasconcelos e mesmo em Barbacena, né, nas regiões de Pinheiro Grosso, Senhora das Dores. A produção de pêssego bastante intensa. Nós temos produtor no nosso município de Barbacena que se destaca no cenário nacional na produção de pêssego e também a produção de maçã. Então, são produtos que encontraram em nossa região uma altitude, uma luminosidade, né, uma intensidade de luz solar, né, muito significativa e apropriada para ela. Sem falar da topografia, que é uma topografia muito favorável, e também da localização geográfica. Estrategicamente, nós estamos muito próximo dos grandes centros consumidores, né? Próximo do Rio de Janeiro, próximo de Belo Horizonte e até mesmo São Paulo, que tem uma grande facilidade de escoamento da nossa produção. E falamos de empreendimento, estamos falando de investimentos na área agrícola, e eu creio que a história de vida do Mário nos inspira, que está dentro do nosso quadro Histórias de Vida que nos inspiram, e relacionado a uma carreira profissional de sucesso, eu creio, Mário, iniciada na área rural. Conta pra gente um pouquinho da vida do Mário Raimundo, o seu início de carreira profissional e também sabemos que trabalhou, inclusive, na Emater. Como é que foi essa história, Mário? Sair lá do sul de Minas, trabalhando na área agrícola e chegar até vice-prefeito da nossa cidade. Conta para nós como é que foi essa experiência. Pois é, Silvério, a gente até surpreende, mas, na verdade, eu sou do sul de Minas, da cidade de Cariaçu, próxima ao estado de São Paulo. Eu me desloquei para o município de Espírito Santo do Pinhal, que é um município próximo a Andradas, né? Só que Pinhal fica no estado de São Paulo, onde tinha uma escola agrícola de grande referência, e lá eu fiz o curso técnico agrícola e me especializei em fitotecnia, quer dizer, só para cuidar de plantas, né? E tinha o técnico agrícola que cuidava dos animais, que era o zootecnista, e o fitotecnista. Eu fiz a opção pela fitotecnia. Então, saí de lá com muitos conhecimentos, né? Principalmente na área de café, enfim. E fiz um concurso no estado de Minas para trabalhar nessa área que eu tinha formação. Na Emater, na época chamava-se ACAR, depois a Rural Minas e a EPAMIG, que é a empresa de pesquisa. E, por felicidade, fui aprovado nos 3 concursos e escolhi, então, a CAR, que hoje é Emater, porque ela existia também lá no meu município, no município de Cariaçu. Então, eu tinha a possibilidade de ir para lá, trabalhar dentro do município, não ficar distante, já que na Rural Minas e na IPAMIG eu teria que me deslocar para municípios mais distantes de lá. E acabei vindo para Barbacena, fazendo um treinamento aqui, fui para Juiz de Fora, fiz treinamento, conselheiro da FAET, fui para Viçosa, fui para Muriaé, voltei para Barbacena. E aí me lotaram no escritório de Carandaí para trabalhar, prestar serviços aos produtores rurais através da extensão rural, e já era, então, na época, já havia mudado para Emater, e lá onde eu fiquei 4 anos, trabalhando com os agricultores de Carandaí, onde eu aprendi muito com os italianos, com os japoneses, com os produtores nossos, né, que lá trabalhavam na época. De lá, eu
vim para Barbacena, eu já fiz uma faculdade lá, frequentei o curso de administração aqui em Barbacena, consegui a transferência para Barbacena e aqui também dediquei o meu trabalho, né, de atividades agrícolas. E sempre focando essa área que a gente chama de horticultura, que é a cultivo das hortas, né? Frutas, legumes, verdura e flores, enfim, todo esse mix aí de produto. E daí a gente levava conhecimento para os produtores, mas às vezes a gente queria testar, mostrar para ele que aquilo era correto, que dava resultado, e às vezes a gente montava até alguma parceria de começar algum plantio junto, bancando os riscos que a gente acreditava e sempre saía com o resultado. E aí, então, a gente começou a ter essa vontade de ter a propriedade da gente, de ter um negócio também da gente, embora não tivesse tempo para ficar lá, mas pudesse ser gerida à distância. Foi o que aconteceu. Começamos com pequenos plantios. Eu tenho um parceiro que a gente começou junto, que é o Álvaro Abrantes, filho da dona saudosa Leia Abrantes, que tinha uma pequena propriedade na colônia Rodrigo Silva, que nos cedeu para a gente cultivar alguma coisa. E lá a gente começou plantando milho verde, planejado para vender na Exposição Agropecuária de Barbacena. E saiu certinho, vendemos todo o milho verde num preço altamente remunerativo, né? E aí começamos a construir as primeiras equipamentos para iniciar a atividade. Então começamos do pequenininho, irrigando até com o regador de mão, mas que chegamos ao ponto de ter toda uma estrutura que pudesse funcionar e dar resultado. Olha só, começando com pequenas culturas, pequenas experiências, e dessas experiências eu creio que na Emater nasceu aí uma sua vocação para a área educacional, porque, como você disse, passando para eles as técnicas e nesse trabalho de convencimento, né, fazendo a leitura aqui que é o trabalho de treinamento, nasceu aí a semente para o professor Mário? Sim, na verdade eu aí trabalhava na Emater e fiz o curso, né? Quando eu estava terminando um curso, um professor de Economia e Administração Rural, ele passou no concurso do Banco do Brasil e me indicou para ser o substituto dele. E aí então começou a nossa experiência como educador. E a gente trabalhou, foi feito um convite, primeiro substituindo o professor, depois de uma forma definitiva. E nos motivou a fazer uma pós-graduação dentro das áreas que eram mais desafiadoras. Na época o marketing era um desafio, né? Fomos para Juiz de Fora. Depois tivemos também um curso de doutorado em ciências empresariais, através de um convênio que a Universidade, o presidente Antônio Carlos fez com a UNSA, a Universidade del Museu Social Argentino, né? Então, os professores vinham aqui e nos ministravam as aulas uma semana por mês. Então, a gente, com isso, a gente foi acumulando experiência, conhecimento, para fazer o trabalho que a gente fazia na área educacional, que não era muito diferente daquela que a gente fazia na extensão rural, né? Que era levar conhecimento, levar convencimento, né? Não só o conhecimento, mas também o convencimento daquele conhecimento que era importante para a vida, né, empreendedora, né, vamos dizer assim, de todas que estavam ali. E hoje eu tenho a grata satisfação de ver, inclusive você, Silvério, que foi um dos nossos alunos, né, está aqui numa posição de destaque, trabalhando com resultados esplendorosos. E temos outros aí na cidade que se destacam muitos, não vou citar nome, porque são muitos, que estão aí brilhando na área do empreendedorismo, na área empresarial, e com certeza aquelas sementinhas de lá germinaram e deram posição para que eles chegassem onde já chegaram hoje. O professor nos dava aula de administração de marketing. E a experiência educacional do Mário foi rica a chegar ao cargo de superintendente de ensino por vários anos aqui na nossa região. Como é que foi sua experiência, Mário, na rede estadual, superintendente da nossa regional de ensino aqui em Barbacena e mais, está citado aqui, mais 23 municípios, né? Isso. Na verdade, né, a Superintendência Regional de Ensino de Barbacena, ela administra o município de Barbacena mais 23 municípios, né? Vai em Andrelândia, Mar de Deus, São Vicente, que ficam no sul de Minas, vai em Mercedes, Senhora dos Remédios, Carandaí, Barroso, enfim, são muitos municípios. E esse convite, né, feito para mim foi um convite desafiador, né?
o nosso saudoso deputado Bonifácio Andrada, né, junto com o nosso colega e parceiro Toninho Andrada, que fizeram o convite para que eu assumisse a superintendência, dado o trabalho que eu tinha dentro da Unipac como coordenador do curso, né, de administração e o curso de ciências contábeis, que eu assumia na época. E pela experiência que a gente desenvolvia lá, acharam em mim um perfil para fazer esse trabalho. Foi um frio na barriga, né? A superintendência muito grande, muitos colaboradores, muitos servidores, né? Enfim, a gente assumiu, na época, Barbacena ocupava a 27ª posição no ranking da proficiência educacional do Estado. E com o trabalho que a gente foi fazendo, junto com os colaboradores, e colaboradores da mais alta qualidade, né? Os diretores, não vou citar nomes, foram eles que construíram isso, apenas eu dei condições para que eles fizessem isso, conseguimos elevar a nossa proficiência para o 2º lugar no Estado, né? Em um ranking de 49 superintendências que existiam na época no Estado de Minas Gerais. Então, a qualidade, a proficiência, né, dos nossos alunos, das nossas escolas, subiu muito com esse trabalho que a gente fez, que a gente começou em 2005 e fomos até o final de 2011. Portanto, praticamente 8 anos trabalhando, né, na superintendência. E hoje a superintendência ela está localizada ali no início da Avenida Bias Fortes. Antes era na Avenida, a descida ali para a estação, Getúlio né? Getúlio Vargas, né? Onde ela ficou muito tempo, e as condições lá não eram muito boas para os colaboradores, os servidores da superintendência. Tinha dificuldade para fazer treinamento, tinha dificuldade para fazer reunião, enfim. E nós levamos para aquele prédio ali do início da Avenida Governador Bias Fortes, onde está até hoje, né? E com isso, com essas boas condições, os resultados apareceram, né? Então, a gente é muito grato às pessoas com as quais trabalharam conosco e a confiança que o doutor Anadinho, nosso saudoso deputado, nos deu para que a gente fosse assumir a superintendência de ensino. E quando saí de lá, a gente já saiu com a outra missão pela frente. E antes disso, o Mário Raimundo foi secretário de Agricultura e Abastecimento em Barbacena. Foi uma experiência importante também, né, Mário? Você atuar numa secretaria de Agricultura. Foi por um tempo menor, entre 90 e 92, mas a experiência e os resultados que nós avaliamos aí, levantando a história daquela época, você fez um trabalho diferenciado dentro da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Barbacena. Como é que foi essa experiência como secretário de Agricultura do município? Seu Velho, na época eu assumi a supervisão do escritório local da Emater em Barbacena. E a Emater ela é vinculada à prefeitura, à administração municipal. Depende de convênio, depende dessa parceria para ela atuar dentro do município. E naquela época, então, eu estava com uma ligação muito forte com o prefeito, o nosso saudoso Vicente Araújo, da época, para negociar os convênios, manter o escritório e a equipe no município. E passei a ter um contato com ele e mostrar o que tinha no município de Barbacena na área do agronegócio. Falando o que produzia, quantos empregos geravam, e as necessidades, as estradas, o escoamento, enfim, as dificuldades, as bonanças e também as mazelas. E conversando com ele, ele ficou encantado com aquilo. Ele já tinha tido um secretário de Agricultura que ficou por um pouco tempo, depois já o segundo também já não ia continuar. Eu fui o terceiro secretário dele, né? Onde eu fiquei 2 anos e meio. E aí ele mostrando o que a gente precisava de fazer, e na época nós tínhamos no município uma carência muito grande de o escoamento da produção, que eram as estradas vicinais, que era um grande problema. E também tinha os acontecimentos das festas, que até hoje permanecem, né? Festa das Rosas, a exposição agropecuária. Por exemplo, as festas das Rosas iam acontecer e não tinha produtor que ia participar, que ia fazer os carros ornamentados, aquela coisa toda. E como eu estava nesse meio, então eu consegui aglutinar esse pessoal e fazer um bom trabalho. E aí, então, surgiram belas festas, aí a gente começou, além da agricultura, assumindo também, acumulamos o turismo.
a parte do turismo. Então, a exposição, as contratações de show, a organização do parque, a gente passou a fazer isso tudo, né? E com isso o Vicente, então, o nosso saudoso prefeito da época, ele ia para as rádios, nas entrevistas, e até nos enaltecia muito pelo trabalho que a gente fazia e pelos resultados que ele estava colhendo, né, pela satisfação dos produtores, né. Na época, contratamos duas empresas para cascalhar as estradas, patrulhar as estradas, que na época deu mais de 700 quilômetros de estrada. Conseguimos fechar o município todo mundo com escoamento de grande qualidade, né, que era o grande limitante. E as festas teve efeito muito significativo para aquela época. E com isso a gente, então, ganhou uma grande visibilidade no município pelo trabalho que a gente fez, um trabalho técnico, um trabalho profissional, né? Na época até rodava muitos ciúmes de vereadores, que a gente estava fazendo aquele trabalho, que a gente seria um candidato. Mas, na verdade, não. Como fizemos o trabalho, terminou o nosso tempo, saímos, retornamos para a nossa atividade de origem. E pensa bem, Barbacena que lidera uma micro-região, né? A gente tem em torno de Barbacena vários municípios, inclusive de produção agrícola. Esse desafio que o Mário teve à frente da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da cidade, e lembrar que essa produção regional faz uma diferença enorme no campo das vertentes e da zona da mata. E vimos aqui produção agrícola em Barbacena e região que se destaca no estado e no país. Então, essa experiência de vida do empreendedor Mário Raimundo chega ao cargo de vice-prefeito do município. Muita gente, às vezes, principalmente os mais jovens, não tem noção da importância do cargo de um vice-prefeito, que não é brincadeira, é muita atividade. Para quem está no setor público, a gente tem noção de quantas variáveis, de quantos desafios tem um secretário de município e um vice-prefeito. Como é que foi a experiência de vice-prefeito? Pois é, Silvério, foi uma experiência muito exitosa para mim, né? O nosso parceiro Toninho Andrade, que era o prefeito da época, ele nos confiou várias missões e ele delegava e ia cuidar dos projetos dele maiores, né? Por exemplo, nós tínhamos um programa aí do saneamento básico, que tinha um prazo para fazer, e aquele ali foi entregue para que a gente desenvolvesse o trabalho. Então, na verdade, eu estava todos os dias na prefeitura, independente do nosso prefeito estar presente ou não, atendendo, filtrando para que ele pudesse fazer o trabalho maior, né? Então, isso aí nos deu muita experiência e a gente pôde contribuir com muita eficiência nesse trabalho. Então, o vice-prefeito foi um trabalho atuante. Por exemplo, eu não assumi o trabalho de presidente da comissão de licitação, que é uma das atribuições do vice-prefeito, mas assumi a direção do cargo de comandar a equipe do saneamento básico, que tinha prazo e que a gente fez um trabalho muito consistente e que conseguimos, dentro do prazo, entregar o plano de saneamento para o município de Barbacena. Não só esse, mas em todos os momentos. Inclusive, teve um período que o nosso prefeito também teve que se ausentar para o tratamento de saúde, a gente assumiu a prefeitura e, graças a Deus, com a colaboração dos demais membros, dos secretários, né, dos servidores municipais, a gente conseguiu fazer com que a prefeitura não sentisse tanto a ausência do prefeito naquele período, né? Então, para mim foi uma experiência muito exitosa e que deu para a gente participar com muita proximidade das necessidades e das decisões do nosso querido município de Barbacena. Aí nós estamos vendo o Mário Raimundo não apenas o empreendedor, mas o experiente administrador. E o Mário que continua, né, na labuta, está na área da produção agrícola agora, concentrado nessa atividade, e nós estamos falando da produção do café. Como é que é ser produtor do café em Minas Gerais? Pois é, Silvério. O café é onde eu nasci. Nasci no meio dos cafezais, né? Fazendo assim uma analogia. Mas me preparei, inclusive, para trabalhar no IBC, no Instituto Brasileiro do Café, mas que foi extinto. Mas, graças a Deus, fui para a Emater e hoje estou aqui com essa história para contar para vocês. Mas eu ainda me mantenho na minha origem, na minha cidade, lá em Cariaçu, onde eu nasci, propriedades que meus pais deixaram para nós, de herança, uma produção de café. Embora seja pequena, mas ela é muito significante. Hoje eu tenho um grupo de parceiros, né, que
fazem o trabalho da meiação que a gente fala, né? E a gente dá todas as condições para que eles possam produzir o café e no final a gente divide os resultados. E tem sido exitoso esse trabalho. Todos os parceiros estão satisfeitos com os resultados e eu também não posso reclamar. Mas então essa semana passada eu estive lá, né, muito feliz. Hoje mesmo já recebi um áudio de um parceiro falando que o café está ficando maravilhoso, vai dar uma bebida espetacular e isso é muito bom. Mas Minas, né, tem esse potencial para a produção do café, né, é o principal produtor do Brasil, né, e com certeza por essas condições e por essa tradição que vem aí há décadas. Agradecer o mestre pela oportunidade de estar aqui conosco hoje no Economia e Finanças, passar para nós essa experiência, compartilhar essa vida dedicada à produção agrícola, ao produtor rural. Obrigado, mestre, por essa oportunidade. Nós tivemos 2 anos aí na universidade, recebendo do mestre a experiência profissional dele e na parte educacional, e ter essa oportunidade hoje de revê-lo e tratar justamente do trabalho importante que eu vejo de quem está na área rural, do produtor rural, que se dedica a nos trazer os bens de consumo que a gente tem na região. Muito obrigado, mestre, pela participação conosco, a gente agradece e fica muito feliz de expor aqui a sua história de sucesso, a sua história de vida que nos inspira. Nós agradecemos pela sua presença aqui no Economia e Finanças. Pois é, senhor, eu que agradeço pela generosidade de você e toda a equipe de estar nos colocando para fazer esse depoimento. Eu sei que em Barbacena existem muitos outros empresários, empreendedores com mais alta competência, né? E vocês estão dando esse tempo para que nós pudéssemos socializar um pouquinho da nossa vida. Eu fico muito feliz, agradecido, tá? E por ter tido essa oportunidade de rever o amigo ex-aluno e hoje o apresentador desse importante programa para a nossa região. Obrigado, Mário. Mas, afinal, o que é empreendedorismo? Empreender inclui criar negócios, abrir empreendimentos e gerar empregos. Mas o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, nos diz que empreender vai muito além disso. Empreendedores são agentes de inovação que melhoram a qualidade de vida das pessoas, que impulsionam o crescimento econômico e que contribuem na transformação social. De forma bem simplificada, podemos dizer que empreender é também saber identificar oportunidades e transformá-las em negócios. Isso pode se dar, por exemplo, a partir de uma solução criada para sanar alguma necessidade dos consumidores, que pode ser um produto ou um serviço com base em um conhecimento ou habilidade específica. Empreender também envolve a habilidade de gerenciar recursos, tomar decisões estratégicas e adaptar-se às mudanças do mercado. É um processo dinâmico que requer dedicação, perseverança e a capacidade de aprender com os desafios. Ninguém nasce empreendedor. É o contato social e os estudos que favorecem o desenvolvimento de talentos e características na personalidade que podem ser fortalecidos ao longo da vida. Todos os contatos e referências influenciam diretamente no nível de empreendedorismo de uma pessoa, já que um empreendedor é um ser social. E algumas características, nos diz o SEBRAE, que encontramos nos empreendedores são a persistência e resiliência, a coragem e a autoconfiança e principalmente o otimismo. Eu encerro o nosso Economia e Finanças de hoje com a frase de um famoso empreendedor norte-americano, o Henry Ford. Abre aspas. O grande segredo de uma vida boa é descobrir qual é o seu destino e realizá-lo. Fecha aspas. Desejamos a você uma ótima e produtiva semana. Até a próxima.